Oi, galera, vamos aqui resolver a questão 25, certo? Na questão 25, né, o enunciado da questão pedia para escrever uma equação equivalente a cada equação e determine o conjunto solução. Né? Ele pede para determinar o conjunto solução considerando o universo do conjunto dos números racionais. Então, o que é que significa o universo ser o conjunto dos números racionais? Significa que a solução, né, que o valor da sua incógnita tem que ser um número que faça parte do conjunto dos números racionais. Certo? E ele pede ainda para escrever uma equação equivalente, que foi uma coisa que muitos alunos esqueceram. Escrever uma equação equivalente, gente, nada mais é do que uma equação que corresponda à mesma situação anterior. Ou seja, que tem a mesma raiz, né? Que a incógnita possui o mesmo valor. Então, quando eu tenho aqui a equação x mais 5 igual a 21, por exemplo, se eu pensar no caso da seguinte equação, x mais 5 menos 5, por que menos 5 para Ju? Na verdade, né, quando a gente vai resolver uma equação, inclusive, o procedimento é da gente ir eliminando, né, os termos, de modo que a gente tenha no final apenas o x, né, para encontrar o valor de x. Então, a minha intenção inicialmente é eliminar esse mais 5. E o que eu vou fazer para eliminar o mais 5? Eu subtraio 5. Só que eu não posso fazer isso em um único membro. Então, eu faço isso nos dois membros. Essa daqui já é um exemplo de equação equivalente a essa equação dada, ok? Mas poderia também ser escrita como sendo x mais 0 igual a 16, ou até x igual a 16. Todas essas situações, gente, representam situações de equações equivalentes. Então, a equação ser equivalente é uma equação que apresenta a mesma raiz, certo? Então, x igual a 16 é uma equação e é uma equação equivalente à equação x mais 5 igual a 21, certo? O conjunto de solução dessa equação é 16. Lembrando que a solução ela é dada, né, sempre dessa forma, representada com chaves, ok? Vamos para a letra B. Na letra B aqui agora, então, mais uma vez, pensando na ideia de equações equivalentes e pensando no processo de resolução de uma equação. Então, para eu resolver essa equação, né, eu vou eliminando aos poucos os elementos de cada membro. Então, o que eu faço para eliminar esse menos 3 aqui do primeiro membro? Então, a minha equação ficaria y menos 3, só que agora mais 3. Para Ju, por que mais 3? Né? Eu quero eliminar esse menos 3 daqui. E o que eu faço para eliminar esse menos 3? Se eu acrescento 3, menos 3 mais 3, 0. Então, menos 3 vai sumir do primeiro membro. Esse sumir do primeiro membro significa, né, que assim como eu acrescentei o 3 aqui no primeiro membro, eu preciso também acrescentar mais 3 no segundo membro. Né? É isso que diz o princípio da igualdade. Né? Então, se eu acrescento 3 no primeiro membro, eu acrescento 3 no segundo membro. É por isso que, normalmente, né, muitas pessoas, quando estão resolvendo equações, dizem que pegam, né, que tiram o menos 3 daqui, passa para o outro lado. Na verdade, o que está acontecendo é que você acrescenta dos dois lados, só que nenhum dos lados ele zera. Menos 3 mais 3 é 0. Então, y é igual a 100 mais 3 e y é igual a 103. Galera, todas essas representações indicam equações equivalentes. Então, para a equação ser equivalente, existem infinitas possibilidades, contanto que a raiz seja a mesma, ok? E aí, a solução aqui 103, representada sempre com chaves, tudo bem? Próxima letra aqui, desculpa, a letra C. Então, aqui na letra C agora, ó, x mais 17 igual a 10. O mesmo procedimento, eu quero eliminar esse 17 daqui. Então, se eu tinha x mais 17, eu vou subtrair 17 de um lado. Consequentemente, o que eu preciso fazer do outro? Subtrair 17 também, ok? E aí, nesse momento, mais 17 menos 17, 0. Então, x é igual a 10 menos 17. E quanto que é 10 menos 17? Mantém o sinal do maior módulo, subtrai os módulos, então isso dá menos 7. Então, x igual a menos 7 é a raiz dessa equação. X igual a menos 7 é uma equação equivalente. X igual a 10 menos 17 é uma equação equivalente. Existem infinitas possibilidades para a equação equivalente, ok? E aí, o conjunto solução é igual a menos 7, certo? A seguir, então, a letra D aqui para finalizar. Eu tenho x menos 3 igual a 10, então, para eu transformar isso, né, numa equação equivalente, basta que eu faça operações sucessivas nos dois membros. Então, x menos 3 mais 3. Por que eu botei mais 3 desse lado para Ju? Porque eu quero eliminar este menos 3. E menos 3 mais 3, 0. Certo? Então, do outro lado fica 10 mais 3. E aí, agora, a minha equação fica x é igual a 10 mais 3
logo x é igual a 13. Então, essas são possibilidades de equações equivalentes, ok? E aí, o conjunto de solução igual a 13. Tá claro, galera? Espero que tenha ficado clara essa questão. Valeu!